Ótimo. Então, vamos estar dando início a falar sobre a CNV, Comunicação Não Violenta. Eu mencionei sobre os vídeos que bastante clareza na explicação, bastante coragem, eu reparei bastante coragem dos apresentadores em demonstrar os diálogos, isso muito interessante, ali explicou todinha a comunicação não violenta através dos diálogos, vocês vão ver isso hoje. Então, é como agir na prática, como agir no dia a dia, utilizando a CNV. Como é que você vai agir na prática, no dia a dia, utilizando a CNV? Então, se expressando de acordo com o método, observação, sentimento, necessidade e ação. A observação, o que foi observado, qual o sentimento que aquela observação despertou, em função disso, qual a necessidade relativa a esse sentimento, e a ação, então, vai ser feito o pedido para atender a necessidade. O pedido é feito em função da necessidade e não do sentimento. Essa é a diferença do que se tem normalmente por aí, né? Então, a observação não deve ser carregada de julgamentos. Então, observação sem julgar, sem ideias pré-concebidas e nem avaliações pré-estabelecidas. Então, a forma de observar na CNV é observar sem julgar. Então, esse é o primeiro ponto. Trata-se de se observar sem julgar. Você constata o fato e aí utiliza a empatia. E aí, entra essa parte de você expressar o sentimento que manifestou pelo fato observado. Essa parte de você expressar o sentimento que manifestou o fato observado é onde você demonstra a sua vulnerabilidade. Você vai demonstrar a sua vulnerabilidade expressando o sentimento que manifestou daquilo que você observou. Então, você primeiro falou o que você observou. A segunda fala sua, o sentimento que despertou aquela observação. E aí, seguindo com compaixão, com empatia, aí você vai declarar a real necessidade que está por trás do sentimento manifestado. Então, por trás do sentimento manifestado, você faz a terceira parte da declaração da CNV, onde você declara a parte da necessidade, a necessidade que está por trás do sentimento manifestado. E finaliza com o pedido, com a sua comunicação, com a sua ação. Aí você vai focar na satisfação da necessidade manifestada. Ok? Com essa explicação, nós basicamente damos a explicação do que é a CNV. Com isso daí, tá, basicamente nesse parágrafo aí, eu resumi, né, o que vem a ser a comunicação não violenta, tá ok? Então, vamos seguir adiante aqui. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, que é um aspecto que nós temos que conversar, é sobre a questão dos elogios. Qual é essa postura que eu comento, que vocês devem adotar uma postura de equilíbrio. Eu comento que vocês devem adotar uma postura que denota uma maturidade, denota já um estado de maturidade, e comento de você usar a técnica do timing, ou seja, você vai comentar as questões no momento adequado, né? Então, aqui no caso, vamos falar de elogios, que é quando você expressa elogio, a forma que a CNV expressa elogios. Então, isso está no capítulo 13 da CNV. Né? No livro da CNV, no capítulo 13, tem lá, expressando apreciação, que ele chama de apreciação. A apreciação que ele chama é o elogio que nós falamos. Tá? Então, ele comenta que a técnica da CNV ela expressa o elogio somente como uma forma de celebrar, não uma forma de manipular, mas uma forma de celebrar.
Então, a expressão que você vai usar na apreciação, nos elogios, vai ter essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, o elogio, quando você vai fazer o elogio, você vai usar essa estrutura para fazer o elogio. Né? Então, da mesma forma que tem o diálogo para expressar a CNV, quando você for falar de elogio, você também vai expressar dessa forma. Primeiro, você vai mencionar a ação que contribuiu para o bem-estar, depois você vai mencionar a necessidade que foi atendida e vai finalizar, aí sim, mencionando o prazer que foi gerado, fazendo o elogio. É essa forma que é a forma de você manifestar o elogio. Então, é dessa maneira que a CNV propõe que se manifeste elogio. Simplesmente manifestando uma apreciação, tanto quando você dá o elogio, quando você recebe. Agora, na outra parte, receber os elogios. Então, nessa parte de receber o elogio, o comentário é o seguinte: você receber o elogio com a mesma qualidade empática que você emite os elogios, né? E sem manifestar superioridade. E também não manifestar humildade, excesso de humildade. Falar, não precisava, que isso, não foi nada, deixa para lá. Não, de forma alguma. Tá? Ele comenta que é para você expressar a recepção do elogio na mesma sequência aqui, usando essa mesma sequência. Então, você vai manifestar, vai celebrar o elogio que você recebeu, fazendo dessa forma, mencionando a ação que contribuiu para o seu bem-estar, mencionando a necessidade que foi atendida e finalizando, mencionando o sentimento de prazer que foi gerado de você ter recebido o elogio, sem falsa modéstia, né? E nem com superioridade. Tá? Aqui o comentário que o Rosenberg fala é o seguinte, que não adianta você ter uma pretensa humildade, porque isso não vai melhorar em nada a situação. No caso de você falar, não precisava, que isso, nada disso, não precisava, não. Recebe o elogio com a dose adequada, tá? Sem medo, né? Sem medo nem insegurança, porque é dessa maneira que é para trabalhar. Tá? Então, quando você recebe os elogios, você tem que manifestar a luz, você tem que deixar brilhar e fazer os outros brilharem também. É nessa forma, assim, que é mais ou menos isso, tá? Quando o pessoal te aplaude, quando você recebe os aplausos, você aplaude junto e devolve isso para toda a plateia, né? Então, você manifesta a luz, deixa brilhar e devolve para os outros também, permite que os outros brilhem, tá? Então, sobre elogios, era isso que eu tinha para falar com vocês, tudo bem? Que é você receber com empatia, né? Então, você tanto praticar como receber, ter empatia e também receber com empatia, sem falsa modéstia, tá? Sem também superioridade, tá? Sem esnobar, tudo bem? Aqui, fazer alguns comentários sobre as necessidades básicas universais. Tá? Hoje nós vamos comentar, mais para frente, nós vamos comentar sobre as necessidades básicas. Tá? Então, aqui, pelo raciocínio do Marshall Rosenberg, ele comenta que as necessidades básicas são as necessidades de autonomia. Ele faz a pirâmide, mas a pirâmide de Maslow ele faz da forma dele, né? Ele começa aqui com as físicas, as necessidades físicas embaixo, e depois vai subindo. Ele é mais ou menos na mesma ordem que sobe as necessidades do Maslow, ele também faz aqui, só que ele chama diferente. Ele chama de necessidades físicas, que abrange alimentação, água, você ter o teu lazer, né? Você ter os teus remédios, ter a tua saúde, né? A interdependência, as necessidades de interdependência aqui já começam, que são as sociais, né? Necessidades sociais, interdependência, aceitação, consideração, respeito,
E integridade, amor próprio, autenticidade, já vai subindo na escala, né? Chegando na autorrealização, na autonomia, né? Então, mais ou menos, ele também segue as necessidades básicas de Maslow, né? E isso são chamadas necessidades básicas universais. Então, hoje nós vamos trabalhar esse conceito de necessidades básicas universais. Tudo bem? Vamos mais para frente, a gente vai comentar. E aqui, por exemplo, sentimentos também, eu peguei uma parte que o Rosenberg considera o que são sentimentos, né? Então, ele dá exemplo de tipos de sentimentos. Ele separa em sentimentos de necessidades não atendidas, né? Que é quando a pessoa fica aborrecida, constrangida, triste, né? E sentimentos de necessidades atendidas, quando a pessoa fica alegre, contente, satisfeita, realizada. E a missão da CNV. Qual a missão da CNV? A gente já vai começando a falar hoje, que é inspirar conexão e ação compassiva. Essa é a missão da CNV. Tá? Então, a missão da CNV é inspirar conexão e ação compassiva. E aqui a questão da compaixão é aquilo de ajudar mesmo sem esperar resultado e sem julgar, né? Essa que é a questão, tá? Esse é o meu comentário sobre a missão da CNV. E finalizando esse documento, eu peço para vocês visitar o site oficial da CNV, que é esse site da CNV aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora passar aqui. Espera um pouquinho só. Vamos passar aqui. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vamos passar para cá. Eu quero passar as anotações para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Pronto. Tá aqui. Aqui eu passei as anotações para vocês. Acho que vocês vão receber aí também aí no material de vocês, no Teams. Tem aí o material foi isso que eu falei até agora, né? Eu falei sobre os comentários de hoje, como que é para atuar com os elogios. Vocês têm aí, então, acho que para vocês está indo aí esse material. Vocês receberam aí? Alguém deu alguma percepção de receber alguma coisa aqui, ó, essas anotações que eu mandei aí para vocês, tá? Apareceu aqui no chat, eu estou clicando, mas ele não sei se ele está abrindo ou se ele está demorando. Ah, é? O do site da CNV? Chegou, agora apareceu aqui, o chat demorou para carregar, mas carregou, tá aqui. Pronto, legal. Aí vocês têm esse material de referência, tá? Aí tem esse material de referência aí para vocês terem aí onde procurar. E esse site é o site oficial da CNV, que eu usei hoje para preparar o material. Bom, então agora, do Word eu tinha era esse para compartilhar. Agora eu vou compartilhar um outro material com vocês. É esse aqui. Esse é um PowerPoint que eu preparei para vocês para hoje, tá? É um PowerPoint sobre a CNV, que é comunicação não violenta, né? Non-violent communications, né? Vamos lá. Então, ó, primeira coisa, o que é a CNV? O que é a CNV? O que é comunicação não violenta? Então, o comentário é que a CNV é a integração, é a junção de 4 aspectos, de 4 dimensões.
E essas 4 dimensões envolvem a postura, então, que eu comento, que é essa consciência. Então, envolve, a primeira coisa que envolve um estado de consciência, né? Uma dimensão da consciência, que é uma vida de compaixão, colaboração, coragem e autenticidade. O segundo aspecto é o aspecto da linguagem. Esse é o aspecto principal, a CNV. Você vai fazer o uso das palavras. Você vai procurar usar as palavras adequadamente. Você não vai usar palavras ofensivas. Você vai evitar de usar palavras que causem o distanciamento. Você vai procurar utilizar um linguajar, você vai procurar utilizar palavras que contribuem para a conexão. Tá? Então, você vai evitar palavras ofensivas. Essa é uma grande dica do que é CNV. É a utilização de uma linguagem adequada. E a terceira dimensão, a comunicação, saber pedir, então saber se expressar, expressar sua necessidade adequadamente. E também saber ouvir o outro, mesmo que esteja em desacordo com ele, que essa é a principal característica da forma de você ouvir na CNV, é você ouvir sem julgar. Então, saber ouvir o outro, mesmo em desacordo. E aí avançar para soluções que funcionem para todos. E o quarto aspecto é você entender que a comunicação é uma forma de influenciar, é uma forma de manifestar poder. Então, você vai procurar, na CNV, compartilhar poder, ao invés de você ter poder sobre os outros. Né? Ao invés de você manipular, você vai procurar compartilhar. É uma visão colaborativa e integrativa. Então, é na questão do modo de ver, né? O modo de ver as coisas. Aqui, destrinchando a missão da CNV, é criar conexões de alta qualidade, a partir das quais as pessoas gostem de contribuir espontaneamente para o bem-estar umas das outras. Então, você veja só, eu busco criar conexões onde as pessoas espontaneamente desejem se relacionar umas com as outras. Tá? Então, nós vamos ver essa questão da empatia, tá? A necessidade universal da empatia. Expressar os sentimentos e necessidades com clareza e com autenticidade, com responsabilidade própria, né? Com honestidade. Escutar o sentimento e necessidade dos outros com compaixão e empatia. E aí sim, facilitar resultados mutuamente benéficos para todas as partes envolvidas. Isso é a CNV. Então, a CNV é uma consciência baseada na intenção de criar uma conexão positiva, onde eu reconheço que resultado mutuamente enriquecedor vão emergir da qualidade do relacionamento que tenho. Então, eu vou procurar aguçar, eu vou prestar atenção na linguagem que eu utilizo, tanto para me expressar, como também para ouvir, né? Então, eu ouvi o que realmente importa, certo? Nessa parte de eu fazer o uso da linguagem, né? Eu captar o que realmente importa, né? E também expressar o que realmente necessita ser expressado com o uso da linguagem. Tá? Então, a comunicação empática, por meio da qual podemos nos sintonizar com as nossas próprias necessidades, como com as necessidades das outras pessoas. Tá? Mais para frente. As necessidades, aqui nós vamos colocar essa questão. A forma como interagimos uns com os outros, o Marshall Rosenberg considera que são necessidades humanas universais. Por isso, então, que o método se aplica para qualquer ser humano, porque as necessidades que ele parte são necessidades humanas universais,
que são as necessidades lá do Maslow, tá? Da forma que ele falou e aqui da forma como o Maslow fala. Começando com as necessidades fisiológicas, que são de comida, de alimentação, de teto, moradia, passando pelas necessidades de segurança, que é você ter trabalho, liberdade, você ter garantias de vida, né? Liberdade, necessidade de segurança, você ter segurança na tua casa, no teu trabalho. E aí, ingressando com as necessidades, percebe? À medida que vai caminhando, vai subindo, necessidades sociais, que é a necessidade de interação, de amizade, de pertencimento, e aí as necessidades de estima, você ser reconhecido, você ser aprovado pelas pessoas, e a autorrealização. E aí sim as necessidades básicas de autorrealização. Então, por fim, a de autorrealização. Tá? Então, aqui o raciocínio que eu quero passar para vocês é isso. Nós estamos trabalhando com necessidades básicas universais. Essa é a nossa forma, o nosso raciocínio, tá bom? Vamos mais para frente. A empatia, no caso da CNV, a empatia é uma necessidade humana universal. Então, você vai entender que as pessoas necessitam de empatia. Não é que daqui para frente você vai passar a usar a empatia. Descobriu agora, né? Mas a empatia sempre existiu e ela é uma necessidade universal. E o que vai comentar que a empatia, a falta da empatia, é o que gera a violência. Né? Esse comentário que o Marshall Rosenberg fala. Que a origem da violência é porque não pratica empatia. Então, agora, por isso que a CNV faz tanto sucesso, né? Porque ela pratica empatia, ela tem a bandeira dela, é a empatia. Né? Então, ó, a empatia é a necessidade humana universal. As necessidades são as fontes das motivações, o motivo das pessoas estarem batalhando. Então, é isso que nós vamos estar trabalhando, as necessidades. Tá? E a empatia... Vamos trabalhar a necessidade de empatia. A empatia está relacionada ao falar e ao ouvir. Está relacionada à comunicação, ao falar e ao ouvir. Então, é o eu e o outro. Sempre eu vou ter o diálogo do eu e vou ter o diálogo do outro. Isso vou ter sempre, todas as vezes. Tá? E a empatia vai funcionar como uma válvula de liberação, tá? Daquela mal-estar emocional que a pessoa estava tendo, daquele excesso que a pessoa estava tendo, a empatia vai funcionar como uma válvula de liberação. Tá? Então, o comentário é que depois de receber empatia, as pessoas ficam mais conectadas ao que é importante para elas. E tem uma carga emocional menor. Tem uma carga emocional menor. Tá? Então, você libera, você extravasa. Tá? E o comentário que o Rosenberg fala é que a violência só existe a violência porque é o resultado, porque é um déficit de empatia que a sociedade tem. Porque a sociedade não pratica empatia, né? Ela pratica a dualidade, né? Ela pratica a simpatia e a antipatia, percebe? E a empatia entra como terceira opção. Tá? Então, aqui o comentário que eu faço aqui é que, em vez de atacar ou receber, em vez de atacar ou defender, a empatia entra como sendo uma terceira via, uma terceira opção, que ela propõe uma conexão interpessoal e intrapessoal. Então, ela resolve o problema emocional. Ela resolve o problema emocional. Né? E leva a relacionamento satisfatório e estratégia mutuamente agradável. Né? Então, por isso que a empatia, quando você dá empatia, você atende às necessidades humanas universais. Tudo bem? Agora vamos mais. Ó. A nossa capacidade de oferecer empatia pode nos permitir ficar vulneráveis e com essa vulnerabilidade que a gente demonstra, você neutraliza a violência potencial e nos
permite ouvir a palavra não sem considerar uma rejeição, sem parar, sem mudar o meu estado de ânimo. Né? Eu ouço sem julgar, assim como eu ouço um sim, eu ouço um não também, sem julgar. Tá? Aquilo não me afeta. Tá? E eu consegui me exprimir e eu vou reviver conversas sem vidas e até mesmo ouvir o sentimento de necessidade expresso por meio do silêncio. Então, o silêncio é uma forma de empatia. Então, essas frases são do Marshall Rosenberg e esse material eu tirei do site desse site aí que eu comentei com vocês, Non-Violent Communication. Tá? Então, ele diz que pode usar o material, tudo bem, pode usar o material, deve citar, deve ser citado, e aí eu estou citando eles para vocês, esperado, e é um material bom. E eu aconselho vocês a visitar. Então, o comentário que ele fala aqui é o seguinte, ó. As pessoas falam sobre dar empatia, né? Mas o que comenta é que, tecnicamente, você não pode dar empatia, né? Nós não damos empatia. O que você dá é a presença. Então, a postura da empatia, ela é o quê? Ela começa com o quê? Começa com a presença da pessoa. É a presença plena. É a pessoa estar ali junto com o outro, somente na presença. Sem julgar, sem manifestar simpatia nem antipatia. E sem julgamento. Você simplesmente tem lá a sua presença. Tá? E aí comenta que, como resultado, a necessidade de empatia da outra pessoa, de ser profundamente contribuída, compreendida, é satisfeita. Aprender como oferecer empatia, como estar presente com todo o nosso ser para que a outra pessoa experimente ser compreendido profundamente. As habilidades que aprendemos na CNV. Né? Então, aprender como dar empatia. Você vai começar dando a sua presença. Esse é o primeiro comentário, tá? É a sua presença ali junto com a pessoa, sem falar nada. Só a presença, prestando atenção no que ela está falando. Tá? Agora eu quero passar o vídeo para vocês. Chegou a hora de eu passar o vídeo, que é essa hora dos diálogos aqui, que é a hora do vídeo. Então, vamos ver agora se eu consigo fazer certo o que eu queria fazer. Vamos aqui. Aqui. Era isso que eu tinha que fazer. Aqui. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. A minha intenção é essa, tá? Eu vou passar o vídeo para vocês. É um vídeo curto, dura 3, 4 minutos, e aí eu retomo, que é um dos vídeos de hoje. Tudo bem? Cadê aqui? Ele não entrou. Por que ele não entrou? Aqui. Boa noite, professor Irineu. Meu nome é Héctor e a gente vai falar sobre comunicação não violenta para a matéria de gestão de equipe. No início dos anos 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, o psicólogo Vocês confirmam que vocês estão ouvindo o vídeo aí? Está passando o vídeo para vocês? Tem como vocês confirmar para mim aí? Tem sim, professor. Dá para ouvir o vídeo. Tá, então eu vou continuar. norte-americano Marshall Rosenberg atuava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a segregação. O papel de Rosenberg durante essa conturbada transição era ensinar mediações e técnicas de comunicação. Nesse contexto, ele elaborou o Método da Comunicação Não Violenta, ou CNV. Em seu livro homônimo, Rosenberg define a comunicação não violenta como uma abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmo e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva.
Quanto à expressão não violenta, o psicólogo faz o uso da definição de Gandhi, se referindo a uma condição compassiva natural que aparece quando a violência é afastada do coração. A técnica é baseada em competências de linguagem e comunicação que auxiliam a reformulação da forma como cada um expressa e ouve os demais. O pesquisador propõe que a comunicação não violenta, as respostas a estímulos comunicacionais, deixem de ser automáticas e repetitivas e passam a ser conscientes e baseadas em percepções do momento, por meio da observação do comportamento e fatores que têm influência sobre cada um. Por meio da escuta ativa e profunda, o método faz com que interações ocorram com mais respeito, atenção e empatia, como defende o psicólogo. Eu sou o Marcos Vieira de Moura e vou continuar falando sobre a comunicação não violenta. Para que a comunicação não violenta ocorra, Rosenberg explica que é preciso os praticantes se concentrarem em 4 componentes que devem ser expressados de forma clara. Em primeiro lugar, é necessário observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. O psicólogo sugere questionar se a mensagem que está sendo recebida, seja por meio de fala ou de ações, tem algo a acrescentar de forma positiva. O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, apenas compreender o que se gosta e o que não no que está acontecendo e no que o outro faz. Depois, é preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante nomear o que sente, por exemplo, mágoa, medo, felicidade, raiva, entre outros. O psicólogo ainda afirma que é importante se permitir ser vulnerável para resolver conflitos e saber a diferença entre o que se sente e o que pensa ou interpreta. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Rosenberg ressalta que quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas e que a consciência desses 3 componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. Por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer de outra pessoa. O especialista recomenda usar uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas. Bom, meu nome é Gabriel e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho sobre comunicação não violenta, abordando o tema exemplo de comunicação não violenta. Para adentrar nesse tópico, eu vou citar primeiramente um exemplo muito famoso, onde a gente consegue ter uma noção de 4 pontos essenciais, que seriam a observação, sentimento, necessidades e pedido. O exemplo em si é uma frase composta da seguinte maneira: Héctor, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, observação, eu me sinto diminuído e irritado, sentimento, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas de trabalho querem me ajudar a me desenvolver, necessidades. Ponto. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritado comigo? Por fim, pedido. A gente tem que a comunicação não violenta, ela pode ser usada principalmente no desenvolvimento da autocompaixão. O Rosenberg, ele ressalta que esse processo ele deve ser utilizado para se expressar de forma honesta, mas também para receber a empatia da mensagem de um terceiro, de uma outra pessoa, independente de quem seja. E isso é possível perceber quando a empatia foi recebida a partir de um alívio de tensão ou quando até mesmo um fluxo de palavras acaba, uma discussão se encerra. E para isso é preciso se fazer presente e escutar atentamente, tanto você quanto a pessoa, ou seja o que for, onde há uma discussão, onde há uma conversa. O método ele pode ser aplicado em relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, educacionais, em próprias negociações, disputas e conflitos, independente da natureza que seja.
O Rosenberg, ele exemplifica que a CNV, a comunicação não violenta, ela pode estabelecer relações mais profundas, afetivas e eficazes, inclusive tendo sido utilizada em comunidades locais, regiões onde haviam conflitos e tensões muito graves. A gente tem como exemplo Ruanda, Serra Leoa e até mesmo Israel. Boa noite, professor. Meu nome é Giovanni. Eu vou fazer a nossa conclusão, né, sobre o trabalho de comunicação não violenta. Então, segundo Rosenberg, é na forma como as pessoas se comunicam entre si que elas encontram a solução para resolver os desentendimentos e as discussões. Mas ele também aponta que existem algumas maneiras, né, de se comunicar que fazem com que as pessoas apresentem comportamentos violentos, o que ele definiu como comunicação alienante da vida. Exemplo disso são julgamentos moralizantes, que podem trazer sentimentos como culpa, depressão, depreciação, rotulação e crítica. Comparações também são exemplo disso, negação de responsabilidade e transformação de desejos em exigências. Além disso, quando se está numa posição de ouvinte, né, ele diz, existem alguns comportamentos, né, que impedem as pessoas de estarem presentes o suficiente, né, para se conectarem com empatia. São eles os impulsos de educar, competir pelo sofrimento, consolar, contar história, ser solidário ou encerrar o assunto. Pronto. Já espero que tenha dado resultado a minha tentativa de passar para vocês o vídeo. Agora eu vou retornar no PowerPoint, aqui que eu estava, né? Aqui que eu estava aqui no PowerPoint, ok? Então vamos retornar aqui no PowerPoint. Então, o que está se propondo é uma mudança de postura. O comentário que se faz é o seguinte, e vocês vão prestar atenção nisso, ó, e vão ver que tem razão. A nossa sociedade, ela está montada numa educação onde as pessoas são ensinadas a responder. Então, o que nós estamos fazendo na escola? A gente está aprendendo a responder. Alguém pergunta e você responde. E essa resposta sua tem que estar certa, né? Então, tem que estar uma resposta certa. É isso que na escola a gente aprende. Então, fala que isso tem que mudar. Você tem que ter uma escola onde as pessoas sejam questionadas a compreender. Elas vão estar lá ouvindo para compreender o que o professor está falando, e não para responder uma pergunta, tudo bem? Então, é essa mudança de postura que se espera que você tenha aqui com a CNV. Que você, quando eu falo assim, mudança de postura, você entende que a abordagem é complementar? Que vai complementar? Porque eu vou continuar respondendo, mas além de responder, eu vou tentar compreender também, tá? Então, eu faço uma junção, hein? Tá? Não é que eu vou parar, não posso. Tem que atender o sistema e vou compreender o sistema. Tá? Então, esse é o desafio que se propõe e, novamente, aqui citado que esse material aqui é lá do site do Rosenberg. Tá? O que eu queria comentar com vocês para finalizar hoje, o que eu queria comentar com vocês sobre os mecanismos de defesa mais tradicionais. Então, o mecanismo de defesa mais utilizado, né? Então, o que são os mecanismos de defesa, né? A finalidade dele é proteger o ego. Então, se o ego, para se proteger, ele utiliza mecanismos de defesa, né? Aí, então, fala, como é que nós vamos fazer? Não, a ideia é você não utilizar mecanismo de defesa. A ideia é não utilizar. A ideia é que você esteja a um nível de maturidade, e esse nível de maturidade vai obter com a postura.
que é o que nós estamos comentando, que é a consciência, que é o estado de consciência que você vai estar se encontrando aqui na sociedade. Então, aí você não vai ter um mecanismo de defesa, porque você vai estar encarando a sociedade, até o possível desprazer, que é como a CNV vê. Você escuta, mas não reage. Tá? Então, você não tem ansiedade, não tem medo e não tem culpa, percebe? E seria o certo. Mas então, vamos falar do que normalmente existe, os mecanismos de defesa que normalmente existem, para a gente entender que nós temos que tirar o pé disso, nós temos que sair dessa via de mecanismo de defesa de projeção. Tá? Então, o que é a projeção? Você desloca um impulso interno para fora, ou você desloca de você para o outro. Então, os conteúdos projetados são sempre desconhecidos da pessoa que projeta, porque a pessoa reprimiu, percebe? Então, a pessoa expulsa aquilo. Ela fala, isso não existe, eu não tenho isso, eu não faço isso. Tá? Para evitar o desprazer de tomar contato. Então, no caso da projeção. Então, um exemplo aqui, é um exemplo que eu tirei do livro, tá? A questão da mulher. Então, um exemplo da mulher que está atraída por outra pessoa, né? Mas projeta esse sentimento no marido, gerando a desconfiança de que será atraída. Mas que, na verdade, ela projeta isso para o marido, como se o marido fosse trair ela. Tudo bem? Esse é um exemplo. Tá? Esse exemplo eu peguei do livro, para entender o que é projeção. Você projeta no outro. Então, esse mecanismo, que é muito utilizado, da projeção, você conhecer ele, ter conhecimento e evitar. Tá? Aí, outros mecanismos de defesa citados, por exemplo, da compensação, de você tentar equilibrar as coisas, do deslocamento, quando a pessoa generaliza, muda o cenário. Um mecanismo muito usado da fantasia, né? Você vive no mundo da fantasia, isso aqui é muito conhecido, o pessoal fala muito isso, né? E o outro mecanismo também, todos religiosos, né? O mecanismo de expiação, né? Que é um mecanismo de cobrança, você acha que é o destino que te fez passar por aquilo, né? Então, você aceita as cobranças, essas coisas. Então, eu também citei esse material aqui, ó, cito aqui também o acesso, é um material disponível na UL. Tá? E um mecanismo de defesa que, já que você está no mecanismo de defesa, aí fala, qual que vai usar? Usa a sublimação. De todos eles, dos mecanismos de defesa, qual que você usa para sair desse círculo de mecanismos de defesa, de se defender e entrar para essa vida nova de honestidade e de autenticidade? Você vai usar a sublimação. Então, você vai sublimar. Com a sublimação, você encaixa com a compaixão. Dá para perceber que a sublimação ela se encaixa, a compaixão se encaixa nela? Você permite canalizar os instintos, né, e direcionar para comportamento mais aceitável, e com isso você entra com a compaixão, sem julgar. Tudo bem? Então, com isso, eu termino aqui a minha fala de hoje. Essa foi a minha material que eu tinha preparado para vocês. Teve bastante coisa, né? Teve bastante coisa, bastante material. Espero que vocês tenham aproveitado. Tá? Resumidamente, né? É a postura que você adota, é a tua postura. E o que está aprendendo com a empatia? É a tua presença, é você estar ali presente, o aqui e agora, você está ali naquele local presente, escutando a pessoa, ouvindo a pessoa e prestando atenção e declarando, mencionando, usando o método da CNV de pedido, né? Observação, pensamento, sentimento, necessidade, pedido, ação. Usa o método, fala, expressa. Esse diálogo é o exemplo de hoje, nos vídeos de hoje. E tem mais exemplos. Eu agradeço a todos aí que fizeram os vídeos hoje, são várias pessoas, estamos 3, 4 grupos de equipe. Eu agradeço os comentários
os diálogos muito verdadeiros, muito bons, viu? A coragem que vocês tiveram de fazer, de abordar o tema. Eu agradeço a participação e vou me despedindo de vocês hoje. Já vou me despedindo de vocês. Essa foi a nossa apresentação de hoje sobre a CNV. Vocês tenham uma boa semana. Semana que vem nós estamos aí na nossa 13ª reunião. Tá? Agradeço a participação. Muito boa noite a todos. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Até noite. semana que vem.